Bom, pessoal, então voltando para falar dos processos que atuam na superfície terrestre, né, que atuam e que são ligados à atmosfera, os fenômenos atmosféricos e que atuam no que a gente vai chamar de intemperismo, erosão e pedogênese. Eu vou definir cada um desses processos para vocês e vou mostrar como é que eles atuam, né, no processo não só de modelação do relevo, mas também de formação das rochas, tá? Uma vez que as rochas elas não são formadas apenas por processos internos, elas também acabam sendo formadas por processos externos, tá? Então, aqui a gente está vendo só nesse slide de apresentação um exemplo de intemperismo, tá? Um exemplo de erosão e um exemplo de pedogênese, que é o processo de formação dos solos, tá certo? Bom, aqui, ó. Vamos entender então como é cada um desses processos, né? O que é cada um desses processos. O intemperismo vai ser, portanto, um conjunto de modificações de ordem física, que a gente vai chamar de desagregação, e química, a gente vai chamar de decomposição, que as rochas sofrem quando afloram na superfície da Terra. Os produtos do intemperismo são a rocha alterada e o solo, beleza? E eles vão estar sujeitos a outros processos como erosão, transporte e sedimentação. Então, daqui a pouco eu vou mostrar algumas imagens de relevos que são formados a partir do intemperismo, só para a gente poder repercutir aquela definição que acabou de aparecer ali para vocês. O chamado intemperismo físico, ele está ligado ao impacto mesmo que as rochas recebem da água da chuva, do vento, do mar. Então, toda vez que uma gota de chuva bate sobre um pedaço de rocha, ela vai causar um intemperismo físico. Todas as vezes que a onda do mar bate sobre a base de uma rocha, ela vai causar um intemperismo físico. Todas as vezes que o vento passa pela rocha, ele vai causar esse atrito do vento com a rocha, do ar com a rocha, vai causar um intemperismo físico. Ok? Então, o intemperismo físico está diretamente ligado a esse contato entre a água da chuva, a água do mar, o vento e a rocha. Por sua vez, o intemperismo químico está diretamente ligado ao acúmulo de água, ao congelamento dessa água. Se for água do mar, por exemplo, a gente vai ter uma grande quantidade de sal, que vai acelerar esse processo químico de decomposição, tudo bem? Então, só para a gente poder arrematar isso aí. Do ponto de vista do intemperismo físico, ele está muito ligado ao contato, ele está muito ligado à pancada que a rocha toma, tanto da chuva, quanto do vento, quanto do mar. O intemperismo químico, ele está muito ligado à ação da água, o acúmulo da água, que faz com que as rochas passem por decomposição química, tá certo? Bom, voltando aqui para as nossas definições, por outro lado, essa decomposição química da rocha, junto, obviamente, com a desagregação, vai formar o que a gente chama de solo. E esse processo de formação de solo é chamado de pedogênese. Então, quando as modificações causadas nas rochas, pelo intemperismo, além de serem químicas e mineralógicas, elas também são estruturais, ou seja, você deixa de ter aquela rocha sólida, a visão daquela rocha sólida, e passa a ter uma rocha desagregada e reorganizada, como ele diz aqui, com importante reorganização e transferência dos minerais formadores do solo. Aí você tem o processo de pedogênese, o processo completo de pedogênese. Então, só para a gente poder traduzir isso, a rocha, ela vai passar pelo processo de intemperismo, ela vai passar pelo processo de degradação, de desagregação e decomposição, e vai se misturar com outros materiais, inclusive matéria orgânica, e vai formar o que a gente chama de solo. Então, é possível dizer que o solo é a rocha que passou pelo processo de intemperismo. Tudo bem? Então, a rocha desagregada, a rocha alterada quimicamente, a rocha misturada com outros componentes, vai formar o que a gente chama de solo.
tá? Que aí dá origem à composição vegetal, certo? Daqui a pouco a gente vai mostrar os perfis de solo, exatamente como é que acontece esse processo, com mais detalhes. Mas, por enquanto, é interessante a gente entender exatamente que esse processo de pedogênese ele vai estar ligado, então, ao intemperismo das rochas, à desagregação e à decomposição das rochas. Tá? Por sua vez, voltando lá para o nosso slide de definições, o que a gente chama de erosão, tá? Na verdade, é o desgaste do solo. Tá? Desgaste do solo ou da superfície terrestre como um todo. Tá certo? Provocado, claro, pela ação mecânica, ligada ao intemperismo físico, tá? Ou química, ligado à água. Tá certo? Então, a diferença, eu costumo dizer que a principal diferença entre intemperismo e erosão é o seguinte: o intemperismo ele é a ação efetiva dos agentes, dos chamados agentes externos de formação do relevo, tá? Que vão ser a chuva, que vão ser o vento, vai ser o mar, vai ser o rio. Esses vão ser os agentes externos. Então, a ação desses agentes externos é o intemperismo. Tudo bem? E a erosão, ela está diretamente ao produto desse processo de intemperismo, principalmente quando ele gera o desgaste, seja lá o desgaste do solo ou o desgaste da superfície. Certo? Então, a ação dos rios, a ação da chuva, a ação do mar, a ação do vento provoca o que a gente chama de intemperismo. E aí a superfície da Terra vai sofrer modificações em função da ação desses agentes. Enquanto que no caso da erosão, eu estou falando de algo muito mais ligado ao desgaste, efetivamente, né? O desgaste do solo, o desgaste da superfície terrestre, provocada pelos agentes do intemperismo. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro aí. Normalmente, eu gosto de colocar essas definições aqui, vocês já perceberam que não é uma coisa muito comum, né, nos meus slides, mas é porque normalmente as pessoas têm um pouco de dificuldade para entender essa diferença, principalmente entre intemperismo e erosão. Tá? Então, é por conta disso que eu acho importante a gente colocar a definição aí, tá certo? O que vocês estão vendo aqui agora é o chamado ciclo das rochas, né? Que eu deixo exatamente para falar, né? Exatamente depois que a gente faz a definição de intemperismo, de erosão e de pedogênese, exatamente porque alguns tipos de rocha, mais especificamente as rochas sedimentares, elas são um produto desses agentes externos que a gente acabou de colocar. Né, que a gente acabou de falar. Eu vou ter a rocha magmática, que ela é o produto da solidificação do magma, o magma que vem das profundezas da Terra e que chega até a superfície terrestre, forma o que a gente chama de rocha magmática ou ígnea. Se ela se forma no interior da superfície da Terra, a gente chama de rocha magmática intrusiva, ou plutônica. Se a rocha se forma já na superfície, já na crosta terrestre, a gente chama de rocha extrusiva. Então, tenta pensar mais ou menos na relação que a gente tem entre a água e o gelo. Então, a água, quando a temperatura cai muito, ela fica sólida, ela vira gelo. A mesma coisa acontece com o magma. Ele vem de uma temperatura muito alta nas profundezas da Terra. Quando chega na superfície ou próximo dela, a temperatura cai muito e aí o magma se solidifica, formando as chamadas rochas magmáticas. A partir dos processos, olha só, de erosão, olha só, a partir dos processos de desagregação da rocha, que a gente viu agora há pouco, eu vou ter a construção do que a gente vai chamar de rochas sedimentares. Primeiro eu tenho a desagregação, depois eu tenho a sedimentação dessas rochas. Então, a formação das rochas sedimentares ela vai depender muito de sobremaneira dos agentes do intemperismo, dos agentes externos, que vão ser responsáveis por desagregar as rochas magmáticas ou até mesmo as chamadas rochas metamórficas, que, como o próprio nome diz, elas têm esse nome porque passam por metamorfoses, passam por grandes transformações na sua estrutura e
podem passar por transformações na sua composição, porque ficam expostas a grandes mudanças de temperatura e pressão. Então, elas acabam modificando a estrutura física e a estrutura química em relação ao que elas eram como rocha original. Então, por conta disso, elas acabam se transformando no que a gente vai chamar de rocha metamórfica. Agora, também é importante a gente entender que isso é um ciclo, tá certo? Como o próprio nome diz aqui, as rochas metamórficas, elas podem voltar ao interior da superfície terrestre, se derreter, se transformar em magma, voltar ao exterior, voltar à superfície, se solidificar, voltar a ser rocha magmática, ser desagregada pelos agentes do intemperismo, virar rocha sedimentar, ou seja, é um ciclo, da mesma maneira que eu mostrei para vocês aquele desenho sobre a dinâmica da crosta terrestre, dando conta de que, de um lado, acontece o acréscimo de material e um acréscimo do assoalho oceânico, e do outro acontece uma perda de material que volta para o manto da Terra, porém, o equilíbrio entre esse acréscimo e essa perda faz com que a crosta terrestre se mantenha do mesmo tamanho. É o mesmo raciocínio para o ciclo das rochas. Da mesma maneira que as rochas chegam até a superfície terrestre, elas se solidificam, sofrem mudanças, sofrem transformações, passam a ser rochas sedimentares, transformam-se em rochas sedimentares, voltam para o interior da superfície, passam por metamorfoses, enfim, as rochas elas também fazem parte desse ciclo, dessa dinâmica da crosta terrestre. Então elas podem, como eu já disse, tanto voltar para o interior da superfície terrestre, como também retornar para o exterior da crosta e retomarem esse ciclo. Então, é muito interessante, é muito importante a gente entender efetivamente como esse processo de, às vezes, chegada à superfície, desagregação, formação de rocha sedimentar, processos de metamorfose e, de repente, um retorno para as profundezas da Terra, para que a rocha se transforme de novo em magma, não significa o fim da rocha. Significa que ela voltou ao início do ciclo, ela pode, inclusive, retornar à superfície da crosta terrestre de novo. Tá certo? Vamos dar mais uma paradinha aqui.